Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro bloco da disciplina Noções de Desenho Arquitetônico e Construção Civil. Eu sou a Ninon Rose Jardim, tá? Nesse módulo, nesse bloco, nós vamos tratar do primeiro capítulo do material de vocês e vamos abordar sobre desenho arquitetônico, ressaltando que essa aula tem todos os direitos autorais reservados ao curso ITED. Vamos lá, então? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu preparei uns slides, eu entendo que seja mais fácil para vocês poderem visualizar, mas todo o material que está nos slides, vocês têm na apostila de vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Então, hoje, nesse bloco, nós vamos tratar de 5 itens, né? De 5 itens do nosso primeiro capítulo, desenho arquitetônico, tá? Primeiramente, o que é o desenho arquitetônico? Né? Qual é o conceito? O desenho arquitetônico, ele nada mais é do que a representação gráfica através de linhas, de símbolos, que vão traduzir de forma técnica o que é que vai ser construído, tá? Aquilo que vai ser construído. Então, a gente vai transferir para o papel, de forma técnica, todas as informações daquele ambiente, daquele espaço, daquela edificação que vai ser construída. Tá? Esses desenhos, né, esse desenho técnico, ele é normatizado, tá? Pela NB8, que é as normas para desenho técnico da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá bom? E o que é o projeto arquitetônico? É o desenho de arquitetura, né? Ele é composto pela representação gráfica, geométrica, das diferentes representações, das diferentes projeções, vistas, cortes, né, daquele edifício, para que, através, né, das convenções da ABNT, para que eu possa uniformizar, né, para que o entendimento daquele desenho ele possa ajudar na construção daquele espaço, né, para que você possa ter acesso e saiba ler o material, o projeto, para que você possa construir, tá? Para que a obra possa ser executada. Eu trouxe aqui um exemplo, né, do que seria uma planta. O que é a planta, né? Quando a gente fala a planta de uma casa, o que é a planta? A planta nada mais é do que uma representação, é como se eu passasse um plano, né, como se eu passasse um plano de secção e cortasse a edificação na altura da janela, né, passando pela janela, pelas janelas e pela porta, eu cortasse e retirasse a parte de cima, né, a parte de cima dessa casa. E assim eu vou olhar de cima para baixo. Essa é a planta, tá? Que a gente representa como uma planta baixa. O que é a planta baixa? É exatamente essa representação, né? Então, eu olho de cima para baixo e eu vou conseguir representar em formas de linha bidimensional o que eu estou enxergando, tá? Então, é como se eu estivesse olhando a casa de cima para baixo. E assim eu consigo enxergar todos os ambientes que compõem aquela edificação, tá? A planta do pavimento superior são alguns termos que vocês vão sempre encontrar, né, na leitura de projetos. O que é a planta do pavimento superior? Quando uma edificação ela tem mais de um pavimento, o que é um pavimento? É a quantidade de andares que essa edificação tem. Então, numa casa, nós temos o pavimento térreo, que é a parte de baixo da casa, e o pavimento superior, que é o que fica, né? O que subindo a escada é o segundo pavimento, assim que a gente chama, tá? Então, eu mostro aqui ao lado você tem um exemplo, tá? Esse aqui é o pavimento térreo, e aqui você tem o pavimento superior, tá?
O que é planta de subsolo? É quando essa seção ela é feita no nível abaixo do solo. Então, aquela seção lá que eu mostrei, ela é feita no nível abaixo do solo. Então, planta de subsolo, normalmente, a gente vai ter quando forem edificações, quando forem edifícios, né? Que você tem o subsolo, shopping center, clínicas, que você tem normalmente o estacionamento, né? E algumas outras lojas ficam no subsolo, tá? Então, é a planta, né, desse pavimento que fica abaixo do nível da rua, tá? O que é planta de mezanino? Né? O que é planta de mezanino? É quando você tem o que a gente chama de pé direito alto, a gente tem um pé direito superior a 4 metros. O que é o pé direito? O pé direito é a distância do chão até o teto, tá? Isso a gente chama de pé direito, é a altura que vai do chão até o teto da edificação. Então, quando esse pé direito ele é acima de 4,5 metros, a gente pode usar isso como uma possibilidade para o nosso projeto. E a gente pode construir um mezanino. O que é o mezanino? É um outro pavimento, só que eu consigo enxergar desse mezanino, eu não tenho, ele não é fechado, eu consigo enxergar para o pavimento inferior, tá? O pavimento térreo. Então, aqui tem um exemplo, né, que eu coloquei, aonde você tem aqui a parte de baixo, você está enxergando a parte de baixo, aí você sobe a escada e você tem aqui uma suíte. Bem aqui você tem um hall e você consegue, daqui você consegue olhar para baixo. Então você consegue ver o resto da residência. Tá? Então você aproveita esse espaço, tá? Que a gente chama de mezanino. O que é a planta de pavimento tipo? A planta de pavimento tipo, a gente utiliza essa terminologia para edifícios, né, para prédios, aonde você tem... O que é o pavimento tipo? É aquela planta que ela vai se repetir. Então, por exemplo, num prédio, você tem o subsolo, a planta de subsolo, normalmente você tem a planta do térreo, e aí você começa a ter os andares dos apartamentos. Então, o pavimento tipo é porque vai ter uma planta que vai servir para todos os andares de apartamento. Por isso que é pavimento tipo, tá? É dessa maneira. O que é a planta de cobertura? O que seria essa planta de cobertura? Ela é uma seção, é aquela seção que ela é feita no último pavimento, né? Então, vamos supor que nesse edifício você tenha um apartamento de cobertura, que é diferente dos outros andares, né? Então, você vai ter a planta de cobertura, a planta da cobertura. Então, ela é diferente do pavimento tipo, tá? O que é a planta de layout? A planta de layout é aquela planta que contém o mobiliário e o equipamento, né, que compõe aquela casa. Então, aqui a gente tem um exemplo de um apartamento onde você consegue enxergar e ver a disposição do mobiliário para ver o que você consegue ter naquele espaço, né? Então, faz com que o cliente consiga perceber o que ele vai conseguir colocar naquele espaço. Então, isso normalmente ela é colorida, ela é pintada, para que a gente possa ter essa noção do espaço, como ele vai ficar com aqueles móveis, tá? Então, essa é a nossa planta de layout. Nós temos a planta de localização, né? Deixa eu tirar minha foto daqui. Nós temos a nossa planta de localização. O que é a planta de localização? O nome já está dizendo. Localiza o objeto arquitetônico dentro do terreno, tá? Então, nós temos aqui um exemplo da planta de localização, ou seja, vai mostrar a área construída, como é que ela se dispõe dentro do terreno, tá bom? Então, eu consigo saber a distância frontal, distância posterior, a distância lateral. Então, eu consigo perceber a minha área construída dentro do terreno, tá? A planta de situação, você já vai localizar o terreno dentro daquela quadra, tá? Então, nesse desenho deve constar as ruas, né, e a orientação magnética, isso é importante. Então, aqui você vai localizar o terreno dentro daquela quadra, aonde você vai poder saber a localização daquele terreno e mostrar aonde está o norte. Para que serve o norte magnético?
ele vai indicar na hora que você for fazer seu projeto, para que você possa saber de onde está vindo a ventilação natural, aonde o sol nasce, para que você possa dispor os espaços de forma que esses espaços peguem o sol da manhã, né, e que consigam ter uma ventilação natural adequada, tá bom? Ainda falando do projeto arquitetônico, né, dessa nomenclatura dentro do projeto arquitetônico, nós temos a planta de telhado ou cobertura. Então, essa planta, ela vai conter o tipo de telhado daquela edificação e os elementos que compõem esse telhado, como o rufo, né, o tipo de telha, a quantidade de águas. O que são as águas? São as quedas do telhado, né? Então, aqui nesse exemplo, nós temos uma casa que tem duas quedas, né? Então, um telhado que cai assim. Então, aqui você vai fazer essa planta, você vai olhar de cima para baixo e você vai ter aqui o exemplo, né, de uma planta de cobertura, tá? Uma planta de telhado, tá bom? Que é diferente. Aqui a gente está falando cobertura no sentido de telhado, tá? Não cobertura como eu dei o exemplo anterior, tá bom? É diferente. O que são os cortes? Os cortes, eles são vistas internas da edificação, tá? Então, a gente pode fazer cortes longitudinais e cortes transversais, tá? Todo projeto arquitetônico ele deve ter no mínimo 2 cortes, um longitudinal e um transversal. Para que vai servir isso? Para eu poder ver alguns detalhes importantes dentro da edificação. Esses cortes eles devem passar principalmente aonde tem as escadas, aonde tem banheiro, onde tem cozinha, que é normalmente os espaços onde você tem o revestimento, né? Você tem as alturas de bancada, e aí isso fica mais fácil para a construtora, para o pedreiro, para quem vai executar aquela obra, para que ele possa saber que detalhes internamente aquela edificação tem, tá? O que é a fachada? A fachada, ela é a vista da edificação, né? É como se eu estivesse olhando a edificação de frente. Eu tenho a fachada frontal, que é a fachada principal, e eu tenho a fachada lateral, tá? Aqui um exemplo pequeno para você perceber. Aqui é uma casa popular, né? Então você aqui está olhando a vista da casa. Na realidade, aqui está até incorreto, porque essa aqui é a vista lateral, a fachada lateral, e essa aqui é a fachada frontal. Eu estou olhando de frente, eu estou enxergando aqui, né? É como se eu estivesse vendo a vista, né, frontal da minha casa, tá? Da edificação. Detalhe construtivo é um desenho mais, o nome já está dizendo, mais detalhado, mais destacado de algum componente do projeto, tá? Você pode ter vários detalhes. Quanto mais complexa for a edificação, mais detalhes você vai ter, tá? Aqui você tem um detalhe construtivo de uma laje, né? Uma laje é que a gente chama de aquele jardim de teto, né? Onde você está mostrando aqui a laje, a espessura da laje, o que compõe, né? Então você tem um detalhamento para que na hora da construção o executor do projeto ele possa saber o que tem ali, como é que ele vai desenvolver aqui, tá? As perspectivas, gente, elas são... Tudo que eu falei até agora são desenhos bidimensionais, ou seja, que tem largura e comprimento, tá? Então, são desenhos feitos em 2 dimensões. A perspectiva, ela é um desenho tridimensional. Então, a perspectiva, ela vai representar graficamente o espaço. A gente pode ter uma perspectiva externa do ambiente ou uma perspectiva interna, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma perspectiva externa e aqui um exemplo de uma perspectiva interna. Antigamente, a gente fazia a perspectiva tudo à mão, né? Tudo desenhado à mão, a lápis, né? Pintado com hidrocor, com várias técnicas de pintura. Hoje a gente faz isso tudo no computador. A gente consegue ter uma perspectiva tão real que a gente às vezes nem sabe dizer se é uma imagem ou se é uma fotografia, de tão real que fica, tá?
Então, isso é uma perspectiva. O item 3, a gente vai falar das escalas. Tá? O que são as escalas? A escala ela vai servir para poder representar esse desenho que está num tamanho, essa edificação que está num tamanho real para um objeto numa determinada dimensão. Tá? Para que o desenho possa caber no tamanho dos papéis que a gente tem disponível, que são recomendados pela ABNT, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, define-se por escala gráfica a relação entre a dimensão do desenho e a dimensão do objeto. Tá? E a gente vai já ver esse exemplo. Então, assim, o objeto ele pode ser desenhado, né, com suas dimensões ou ampliadas, ou iguais, ou reduzidas. Vai depender do nosso objetivo. Tá? Então, a gente vai já ver como é que a gente faz isso. Dentro dessas escalas, nós temos as escalas numéricas. Elas são representadas por grandezas numéricas. Elas são divididas, né, em segmentos de 1 metro e utilizando a seguinte fórmula. Escala 1 metro para 2 metros. Como é que a gente lê? Escala 1 para 10. É assim que a gente lê, tá? Significa que o numerador é a unidade e o denominador é o número de vezes que nós vamos dividir a grandeza real. Então, a escala de 1 para 10, a gente está dividindo a grandeza real em 10 vezes, tá? A gente vai já entender como é que isso funciona. Esse aqui é o escalímetro. É o instrumento que nós utilizamos, é uma régua, que ela é triangular. Cada lateral da régua nós temos 2 escalas, né? E aqui a gente vai estudar e entender o que é a escala gráfica, tá? O que é a representação gráfica. Então, ela vai facilitar na execução do desenho, né? O escalímetro, escala ou escalímetro, como pode ser chamado. E cada face nós vamos ter 2 escalas. Então, aqui nessa face, nós temos a escala de 1 para 100 e a escala de 1 para 125. Na outra face, nós vamos ter a escala de 1 para 20 e a escala de 1 para 25. E na outra face, nós vamos ter a escala de 1 para 50 e a escala de 1 para 75. Tá? Então, vamos ver aqui quais são essas escalas. O que é a escala de 1 para 100, né? É assim que a gente lê, escala de 1 para 100. Então, o desenho é 100 vezes menor que o tamanho real, que o objeto real, tá? Então, assim, eu consigo representar, né, uma edificação dentro de um determinado tamanho de papel, tá? Nós temos a escala de 1 para 125, né? A gente lê escala de 1 para 125. O desenho é 125 vezes menor que o desenho, né, que o tamanho real, tá? E assim sucessivamente. A escala de 1 para 75, nós temos o desenho 75 vezes menor que o desenho real. Na escala de 1 para 50, nós temos o desenho, né, 50 vezes menor que o tamanho real. Na escala de 1 para 20, o desenho ele vai estar 20 vezes menor que o tamanho real, tá? E aqui, para vocês saberem que escala que a gente usa para fazer determinada coisa, né? Determinado desenho arquitetônico. As plantas, né? Os vários tipos de planta, como planta de telhado, planta baixa, planta de cobertura, planta da cobertura, mezanino, planta de mezanino, normalmente a gente utiliza a escala de 1 para 50. Quando for uma edificação muito grande, a gente também pode usar a escala de 1 para 75 ou a escala de 1 para 100, tá? Mas o ideal é a escala de 1 para 50. Os cortes e as fachadas, a gente pode utilizar a escala de 1 para 50 também, ou a escala de 1 para 75 e 1 para 100. As plantas de situação, a gente já vai usar uma escala. Por quê? Porque a gente vai desenhar um quarteirão, né? Então, como é que a gente vai? Tem que diminuir mais ainda.
Então, a gente vai usar a escala de 1 para 500 ou a escala de 1 para 200. Isso quer dizer que 1 para 500 eu tenho, né, a redução de 500 vezes o tamanho real, tá? A planta de locação, a gente normalmente utiliza a escala de 1 para 100. E os detalhes construtivos, eles precisam, né, a gente precisa enxergar melhor, então a gente usa a escala de 1 para 2, ou 1 para 5, ou 1 para 10, né? Então normalmente são essas escalas que são utilizadas no desenho arquitetônico. Formato do papel, né? Existem vários formatos de papéis, né? Todos normatizados pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, para o desenho técnico, nós temos os formatos da série A, que ela começa com um retângulo de 1 metro quadrado, né? Que a gente chama de A0, que é o maior papel. E aí depois a gente vai ter as subdivisões, né? Então, o A1 é a metade do A0, o A2 vai ser a metade do A1, o A3 é a metade do A2 e o A4 é a metade do A3. Tá? Então, esses todos são os formatos a série A que nós temos. Tá? Quais são as características desses formatos? Né? O papel que é utilizado no desenho arquitetônico, ele é conhecido como prancha. Né? Então, a gente tem a prancha 1, prancha 2, prancha 3. E esse papel ele tem algumas características. Ele tem a margem, né, que sempre vai ser 25 milímetros, né, do início do papel, do lado esquerdo para o direito. Existe já, você consegue adquirir esse papel já com esse desenho pronto, né? Já com esse desenho pronto. Você tem o carimbo, que a gente chama de carimbo ou legenda, eu normalmente uso a legenda, que é um espaço demarcado onde você vai ter todas as informações do projeto. Eu vou já mostrar aqui para vocês. Você vai ter a escala, qual é a escala que está sendo utilizada, o endereço daquele projeto, quem é o arquiteto, quem é o engenheiro. Então, você vai ter todas as informações do projeto. Tá? Aqui tem alguns exemplos, né, para você ver as características desse papel A4. Tá? Então, você vai ter nesse carimbo, você vai ter o que a gente vai conter nesse carimbo? O autor do projeto, o nome da empresa, quem é o profissional liberal, né, quem é o arquiteto, quem é o engenheiro, o título do projeto, o nome do proprietário, quem é o cliente, o local da obra, o número da prancha, a escala que está sendo utilizada, a data e outras informações, tá? Aqui mostra os modelos, né? A1, A2, A3 e A4, aonde fica localizado a legenda, e todas essas pranchas, elas podem ser dobradas, e ela existe aqui, está mostrando como é que é feita essa dobra, e todas elas ficam no formato A4, tá? Para que você possa encadernar, se for necessário, tá? Falando dos instrumentos e dos materiais de desenho, que é o nosso último item de hoje, a gente vai falar algumas considerações que são importantes, tá? Isso tudo vocês têm detalhado no material de vocês, mas algumas coisinhas que são importantes de vocês saberem. A gente vai falar da descrição e do uso. O que são esquadros? Os esquadros, eles são instrumentos, né, que vão auxiliar no desenho, tá? Vão auxiliar no desenho. Eles têm formato triangular, tá? São triângulos. Eles normalmente são triângulos isósceles, né? Um esquadro é isósceles, com ângulo de 45 graus, e o outro é escaleno, com ângulo de 30 e 60 graus, tá? Normalmente a gente compra esses em par, né? Quando a gente vai comprar o material, a gente compra par de esquadro. E aí ele já vem exatamente o isósceles com 45 graus e o escaleno. Ele serve para traçar retas e para traçar ângulos, né? O nome já está dizendo. Ele tem vários tamanhos, normalmente ele é de acrílico, né? Para que ele possa ser transparente. E ele tem vários tamanhos, de 16 centímetros, 32 centímetros, né? Até tamanhos bem maiores, tá?
Aqui é a régua, tá? A régua T. Aqui eu trouxe o exemplo. Olha. Aqui nós temos o par de esquadro como exemplo. Aí aqui nós temos a régua T, tá? Aqui já montada de forma correta, como é que ela deve ser montada e usada na prancheta. E aqui na mão do rapaz nós temos o escalímetro, tá? Que é o que vai ajudar a gente a trabalhar com as escalas, tá? O tecnígrafo é esse equipamento aqui, tá? Ele é um equipamento que ele vai servir já de régua T, ele vai substituir a régua T, ele vai substituir os esquadros, é um equipamento muito caro, né? E ele é mais utilizado em empresas, né? Na realidade, hoje já nem tanto, porque a gente hoje faz tudo pelo computador. Praticamente esse material, ele é um material que ele não é mais utilizado. Tá? A régua paralela, que é a régua, só que essa régua ela não tem o T, ela já vem fixada direto na prancheta. Você já vem com essa fixação, fica mais fácil de você manusear, né? Você já consegue fixar direto na prancheta, tá? A prancheta, né, que eu já mostrei ali 2 exemplos, ela pode ser de vários tamanhos, várias alturas. A régua comum é a régua comum que a gente está acostumado a utilizar. O compasso, nós temos o compasso escolar e o compasso profissional. Esse aqui é o compasso profissional. Ele vai servir para você fazer, né? Se você precisar fazer ângulos, fazer círculos, onde você vai localizar aqui a lapiseira ou a caneta nanquim, para que você possa utilizar. Além disso, nós temos também as lapiseiras, né? O lápis para desenho técnico, ele é um lápis específico, ele não é o lápis escolar, ele tem de várias, ele tem o H, o HB, o B, o 2B, o 6B, o que é isso? Né? Aqui está mostrando já, é o tipo de traço. Né? Aqui, quanto o H são os traços mais finos, o HB é aquele traço médio e do B para cima, né? B, 2B, 5B, 6B, são os traços mais grossos. Isso também você pode ter através das lapiseiras, de acordo com os grafites que você comprar. Você tem também as lapiseiras de várias espessuras, a 0,5, a 0,3, a 0,8, né? E aqui você tem os grafites específicos para essas lapiseiras, também de acordo com a espessura que você quer utilizar, tá? A borracha, ela não é uma borracha escolar, ela é uma borracha plástica, tá? Ela é própria para desenho, para que ela não deixe marca no papel. Nós temos o transferidor, que a gente utiliza também muito no colégio, né? Esse aqui é o transferidor de 360, mas também a gente tem o de 180, que é a metade do círculo. E as curvas francesas que vão ajudar, elas são muito utilizadas, principalmente no desenho elétrico. Tá? A gente precisa muito delas para o desenho elétrico, ou seja, precisava na realidade, né? Porque hoje é tudo no computador. Isso tudo é resolvido no computador. Aqui também outros instrumentos e materiais de desenho. Nós temos as canetas nanquim, as canetas para uso de tintas. Tá? Nós temos hoje, a gente consegue já comprar ela sem a gente precisar comprar tinta separada. Né? Já tem, você consegue comprar a caixinha com todas as canetas. Aqui é um exemplo de uma caneta dessa nanquim que você recarrega, que você consegue recarregar. Tá? Essa daqui ela é utilizada no normógrafo. O que é o normógrafo? Era uma régua que a gente utilizava para fazer os textos nas pranchas. Tá? Então, você usava um equipamento chamado aranha, que é esse equipamento aqui, e você aqui encaixava a caneta com a tinta, e aqui, essa ponta cega, você encaixava aqui, ó. Aqui você corria a ponta cega, né? Não, minto, desculpa, gente. Aqui, a ponta cega aqui de trás é aqui, e essa outra ponta cega é onde eu passava dentro da letra. E aí, o que eu ia fazendo dentro da letra, eu ia
isso ia aparecendo no meu papel. Era assim que a gente desenhava, né? Eu, eu tenho mais de 25 anos de formada e a gente desenhava desse jeito, tá bom? Hoje a gente já não utiliza mais isso. Mas é importante a gente saber que existe, né? Os gabaritos, a gente tem gabaritos de várias coisas, de mobiliário, de louças sanitárias, né? De fogão, de geladeira, a gente tem gabarito de muita coisa. Hoje a gente também já não utiliza, hoje a gente tem tudo no computador, a gente consegue baixar os blocos, você já tem isso disponível para colocar na sua prancha. Nós temos vários tipos de papéis também para desenho. Nós temos o papel manteiga, o papel craft, o papel vegetal, né? Então a gente tem vários tipos de papéis. As pranchas, como eu falei, é como é chamada a desenho arquitetônico, é chamado de prancha. E nós temos as pranchas no determinados formatos. A gente também já consegue comprar no formato A4, no formato A3. A gente já consegue comprar isso já na loja, né? E os softwares, gente, hoje, tudo isso que eu estou falando aqui, hoje a gente faz tudo no computador. Hoje os softwares, além dos que vocês têm aí na apostila de vocês, hoje é muito utilizado o AutoCAD, né? O SketchUp, que é um software gratuito, gente, como é o nome do outro? O Revit, que é um software que vai te ajudar a fazer as perspectivas, né? Então, hoje a gente tem tudo informatizado. Então, a gente já não tem tanta necessidade de utilizar esses equipamentos que vocês acabaram de aprender. Mas é importante que a gente conheça, que a gente saiba que existe, né? Mas hoje tudo é feito no computador. Você consegue já deixar a prancha pronta só para plotar, só para imprimir, levar para a gráfica para fazer a impressão, tá? E era isso, né? Hoje o nosso módulo finaliza por aqui e amanhã a gente tem mais, tá bom? Uma boa noite. Eu vou descompartilhar a tela, né? E qualquer dúvida, é só tirar a dúvida na prancheta, tá bom? Um grande abraço.